E agora quem poderá me Salve, defender? salve, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos lá. O nosso tema de hoje é sobre tipos de sujeito. Sim, a gente vai explicar aqui como é que se trabalha a parte da classificação do sujeito. Sujeito é algo ou alguém de quem se fala em uma oração. Oração é toda a frase que contém verbo. Muito bem. Então, dada essa explicação, a gente tem que pensar o seguinte: o sujeito ele vai ter as suas classificações que vão ser cobradas e a gente tem que delimitar ali algumas formas de achar esse sujeito, ou quando a questão também pedir um núcleo daquele sujeito, a gente tem que entender o que vai ser abordado ali, ok? Então, vamos lá para o primeiro tipo de sujeito. Vamos lá. Sujeito simples. Sim, o sujeito simples, ele vai indicar para a gente o seguinte. Segundo a gramática, o sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Ou seja, dentro daquele sujeito, apenas uma palavra será essencial para o entendimento daquele sujeito. Então, quando eu falo assim, a minha blusa é vermelha, quem é o sujeito dessa oração? A minha blusa. Quem é a informação principal deste pedaço? A minha blusa é, no caso, vai ser a palavra blusa. Isso. Então, nesse caso, esse termo blusa a gente chama de núcleo. Tem outra palavra dentro do sujeito que é importante ali? Não. Então, por isso que eu vou dizer que só tem um núcleo e isso será sujeito simples. Como foi dito no início da aula, o sujeito ele pode se referir a um objeto, a coisa abstrata, ele pode ser o nome de uma pessoa. Então, para cada oração em que o núcleo do sujeito for direcionado a apenas uma palavra, esse sujeito será considerado simples. Sujeito simples, aquele que possui um núcleo, não esquece. Só que em alguns casos a gente também pode trabalhar com mais de uma palavra que seja importante naquele sujeito. E aí vem o que a gente chama de sujeito composto. Sujeito composto, ele tem mais de um núcleo ali, ou seja, mais de uma palavra dentro do sujeito será importante naquela frase. Então, se você diz assim, a minha blusa e o meu chapéu foram perdidos. O sujeito, só separando o sujeito ali. A minha blusa e meu chapéu. Esse pedaço que a gente vai utilizar. No caso, a informação principal não está centrada só na palavra blusa, porque não foi só ela que ali foi mencionada ali, que aconteceu alguma coisa com ela, mas também a palavra chapéu. Então, se eu perguntar o núcleo para vocês desse sujeito, o núcleo ele é formado pela palavra blusa e pela palavra chapéu, porque os dois são importantes para aquele sujeito. Sendo assim, você vai dizer que isso é sujeito composto. Professor, mas sujeito composto só pode ter um limite ali de núcleos? Não existe um limite de núcleos. Eu posso ter 3 palavras que sejam essenciais ali, que funcionem como sujeito composto, 4 palavras, 2 palavras. Não há um número que seja reduzido quanto a isso. Você só tem que prestar atenção que, se você trabalhar com vários núcleos, você tem que ter uma sequência lógica para trabalhar na tua frase, ok? Então tem que ter isso. Então, se você trabalhar com vários núcleos, você consegue ter ali necessariamente um sujeito composto dentro de uma lógica gramatical. Tá ok? Podemos seguir? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. E vai ter aquele tipo de sujeito que você não vai precisar ir atrás necessariamente do núcleo, porque ele vai ficar subentendido. É o que a gente chama de sujeito oculto, que também em algumas gramáticas você pode encontrar até no teu livro didático escrito como sujeito desinencial ou sujeito elíptico. Sim, meus amigos, ele tem outros nomes, mas aqui a gente vai abordar o sujeito como um nome sujeito oculto. O que acontece no sujeito oculto? Como o nome diz, ele não aparece explicitamente na frase, mas você sabe quem praticou a ação. Se eu digo, percebi aquele erro, aí vai dizer assim, eu percebi aquele erro. Então você tem ali o eu. Ele funciona ali necessariamente como teu sujeito, só que ele não foi colocado
na oração. Então, mesmo que ele não tenha sido colocado, mas você sabe quem é que praticou a ação. Fizeste a tarefa. Quem fez a tarefa? Tu. A palavra tu não foi inserida na frase, mas você consegue compreender ali quem executou aquela ação. Então, como é que fica mais prático? No caso do sujeito oculto, não aparecem a primeira pessoa e também a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. E como é que a gente pode ver isso na prática? Não vão aparecer os pronomes eu, tu, nós e vós, em exemplos de sujeito oculto. Fomos ao cinema. Viajamos ontem. Nós fomos ao cinema, nós viajamos. Mas não precisou colocar necessariamente nessa frase. Então, por isso que você conseguiu identificar quem é que praticou aquela ação. Entendeu? Então, isso vai ser o sujeito oculto. Não aparece na frase explicitamente, mas você sabe quem praticou a ação. E no caso, as palavrinhas que não vão aparecer são eu, tu, nós e vós. Ok? Sujeito indeterminado. Ele serve em relação à terceira pessoa. Lembra que a gente não citou terceira pessoa. E o que é? Quem é que vai ser a tal da terceira pessoa? Ele, ela, eles e elas. Ou seja, segundo o contexto gramatical, você não irá saber se ninguém passa ali anteriormente uma informação, você não sabe quem é que fez aquela, quem é o autor daquela ação, ou quem é que está sofrendo aquela ação naquele contexto. Então, se você diz, quebraram o braço do menino, quem quebrou o braço? Eles quebraram? Elas quebraram? Pintaram a casa. Quem pintou a casa? Eles pintaram? Elas pintaram? E também pode ocorrer sujeito indeterminado com a partícula se, junto ao verbo. E aí a gente pode ter o seguinte, precisa-se de vendedores. Quem precisa de vendedores? Ele, ela, alguém? Não fica claro ali. Então, toda vez que você trabalhar com a terceira pessoa, o sujeito é indeterminado, ok? Fica atento. E o último tópico que a gente vai analisar é a oração sem sujeito. A oração sem sujeito que pode aparecer também em umas gramáticas como sujeito inexistente. Como é que vai funcionar isso? A gente tem 3 possibilidades para indicar oração sem sujeito. A primeira é quando você tem verbo haver com o sentido de existir. Como assim, professor? Se eu digo, houve um problema na farmácia, quem é o sujeito da oração? O sujeito não vai existir, porque você pode falar, houve um problema na farmácia, existiu um problema na farmácia. Verbo haver com sinônimo de existir, com o sentido de existir, ele vai indicar para ti oração sem sujeito. Há uma dúvida neste assunto. Existe uma dúvida neste assunto. Deu para substituir pelo verbo existir? Deu. Então você classifica ali aquela oração que tem o verbo haver como oração sem sujeito. Ok? Ou sujeito inexistente, porque aí é a mesma classificação, apesar dos termos serem diferentes. Ok? Segunda forma de ter oração sem sujeito, quando aparecem verbos que indicam fenômenos naturais. Choveu ontem, trovejava bastante, nevou em Blumenau, sei lá. Então, nesse contexto, você tem ali verbos que estão indicando fenômenos naturais. Então, você vai considerar isso daí como um exemplo de oração sem sujeito. E o terceiro ponto da oração sem sujeito, verbos ser e fazer, quando eles indicam ou passagem de tempo ou uma condição climática. Como assim, professor? Verbo fazer, quando ele indica passagem de tempo. Faz 3 anos, fez 5 anos, faz 7 meses, fazia 7 meses. Então, nesse caso ali, você tem uma passagem de tempo do verbo fazer e isso é oração sem sujeito. E lembra, não existe esse negócio de fazem 5 meses. Não leva o verbo fazer para o plural. Faz 5 meses. E o verbo fazer quando indica a condição climática. Faz calor, faz frio, fazia frio. Então, ali também tem oração sem sujeito. O verbo ser, quando indica passagem de tempo. São 7 horas. Então, nesse contexto, era 1 da manhã. Você tem oração sem sujeito com essa passagem de tempo e condição climática. Era frio ali.
é quente em Manaus, então nesse caso você tem o verbo ser utilizado como condição climática, que também denota pra gente oração sem sujeito, ok? Vamos dar uma olhadinha nos esqueminhas aqui para ver se ficou fixo para você ali a parte de sujeito, ok? Vamos lá. Então, você viu ali as possibilidades de você trabalhar com o sujeito, aqui de uma forma que a gente tenta ser mais objetivo, e aí você sabe que numa oração ela vai ali sempre trazer informação sobre algo ou alguém, e aí entram aquelas classificações: sujeito simples, composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado, e em alguns casos a oração não vai pedir o sujeito, não vai ser possível ter um sujeito naquela oração, que aí a gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ficou claro? Então é isso, meus queridos. Mais para frente a gente vai trabalhando mais quem sabe até um desafio ali sobre tipos de sujeito, mas é aquela coisa. Vamos batalhar e assim vamos seguindo nossa vida. Um beijo a todos vocês e até a nossa próxima aula. E lembra, estuda, menino. Beijo!